E o governo dos Estados Unidos estaria sondando as empresas americanas de petróleo para descobrir se elas teriam interesse em voltar a operar na Venezuela, caso o regime Maduro caia. A apuração é do site Político, por isso a gente vai ao vivo para Nova York com a Priscila Yazbek. Hoje, sem a confusão de ontem, Pri, na rua. Pri, me conta, o governo tem sondado as empresas. Imagino que o interesse deve ser gigantesco. Boa noite, Pri. Exatamente, Naka. Só em minha defesa, depois falei com o policial ali na Times Square e ele deu uma bronca no segurança que não estava me deixando fazer ao vivo lá, tá? Só para informação aqui dos nossos espectadores do Money, mas vamos lá, Naka, eu sei que vocês ficaram ouvindo, né, minha discussão lá com segurança, aí só para finalizar, dar o desfecho da história. Mas vamos lá, Naka, vamos falar sobre essa apuração, então, do site Político, que é um site especializado em política aqui nos Estados Unidos, tem dado vários furos, né, como a gente diz no jargão jornalístico, apurando ali informações de bastidores com fontes do governo Trump, e nessa apuração eles conversaram com 4 fontes familiarizadas com o assunto sobre essa tensão entre Estados Unidos e Venezuela, e o que eles apuraram é que o governo Trump está em contato, inclusive, com um ex-funcionário da PDVSA e também com o Departamento de Estado que estaria coordenando essa tentativa, então, de conversar com empresas do setor, com petrolíferas, para verificar se haveria um interesse de retornar à Venezuela, fazer negócios com a Venezuela, numa eventual saída de Nicolás Maduro. Isso, por um lado, reforça o argumento de que Donald Trump, de fato, estaria interessado numa deposição de Nicolás Maduro e também no petróleo venezuelano, e que o objetivo principal de toda essa mobilização e desses ataques a embarcações, na verdade, não seria o combate ao narcotráfico. Então, cada vez fica mais claro quais são os reais objetivos do governo Trump. E aí, falando sobre essa apuração especificamente, qual foi a resposta, então, dessas empresas que foram sondadas? E aí o jornal diz que até o momento a resposta do setor é um sonoro não a essa tentativa aí do governo Trump de especular se elas voltariam a fazer negócios com a Venezuela, e o que essas empresas alegam é que seria um ambiente político muito instável. Também eles falam sobre um setor ali, campos que são menos atrativos do que campos já mais sofisticados e com mais infraestrutura em outros locais do mundo, e eles falam também sobre a recente baixa dos preços do petróleo, que chegaram aí nessa semana ao seu nível mais baixo desde 2021. Então, as empresas não enxergam, pelo menos até o momento, como um negócio atraente fazer esse tipo de investimento e negociar com a Venezuela, e diante de também todo esse ambiente politicamente instável, a ver se o governo Trump, se de fato isso aconteceu, uma derrubada do regime de Nicolás Maduro, não vai oferecer incentivos, como tem oferecido também quando tem algum objetivo político por trás. E aí, trazendo outras atualizações, Naka, também houve novos ataques a embarcações nesta semana. Nesta quarta-feira houve mais um ataque no leste do Pacífico, matando 4 pessoas. Isso depois de outros ataques que aconteceram na segunda, que deixaram 8 pessoas mortas. Então agora, ao todo, já são 99 pessoas mortas nessas operações que o governo americano chama de Operação Lança do Sul, que são essas operações que visam o que o governo americano diz serem embarcações que transportam drogas com narcotraficantes, mas uma discussão muito grande sobre isso, porque o governo Trump não fornece nenhuma evidência de que essas pessoas de fato seriam narcotraficantes. Isso tem sido, inclusive, muito questionado internacionalmente. E também, internamente, parlamentares têm pedido esclarecimentos ao governo Trump. Nessa terça-feira houve um briefing pedindo a divulgação daquele vídeo do duplo ataque que aconteceu no dia 2 de setembro, quando houve um segundo ataque a sobreviventes de um primeiro ataque, o que seria considerado crime de guerra, mas o secretário da Defesa americano, Pete Hegseth, disse que não vai fornecer esse vídeo na íntegra. Então, parlamentares, principalmente de oposição, mas também alguns republicanos, têm cobrado muito o governo Trump em relação a isso. E tudo isso acontece, a Luciana estava falando sobre, mais especificamente, do bloqueio, né, aos petroleiros, que foi
que aconteceu nessa semana, o grande cerco anunciado por Donald Trump, depois também da apreensão de um navio petroleiro na semana passada. E Donald Trump ontem chegou a dizer, inclusive, que a Venezuela roubou o petróleo e os direitos de energia dos Estados Unidos. E provavelmente Donald Trump ele não especificou do que ele estava falando, mas provavelmente ele estava falando sobre o que a Luciana até estava comentando, sobre a decisão em 2007 de Hugo Chávez de tornar a PDVSA, a estatal venezuelana, acionista majoritária dos projetos ali na faixa do Orinoco, que é a maior reserva de petróleo do mundo. Nessa época, algumas empresas concordaram com os novos termos impostos pelo governo venezuelano, mas outras empresas, a ExxonMobil, por exemplo, foram para a arbitragem internacional para questionar essa decisão do governo venezuelano. Isso mostra um precedente também de risco para que essas empresas operem na Venezuela, como talvez gostaria o governo Trump, fazendo, inclusive, essas especulações que o site político reporta. E uma última informação, Naka, para devolver para você. O Nicolás Maduro, ditador venezuelano, vem criticando muito o Donald Trump, falando que suas reais intenções são, de fato, tomar conta dos recursos naturais da Venezuela, que fica cada vez mais claro que o combate ao narcotráfico era apenas uma farsa, e ele recorreu à ONU, conversou com o secretário-geral da ONU, e provavelmente vai acontecer uma reunião no Conselho de Segurança da ONU na semana que vem para discutir a tensão entre Venezuela e Estados Unidos. Eu volto com você, Naka. Bem, Priscila Yazbek, direto de Nova York, mostrando como as peças já estão se posicionando neste tabuleiro para algo que pode acontecer, talvez em breve. Pri, uma curiosidadezinha, assim, a tua esquerda aqui, olha, para quem está nos acompanhando, vou até apontar aqui, a tua esquerda tem uns prédios aqui, uns tetos, isso é neve? É neve, Naka, nevou bastante aqui no fim de semana. Ah, caramba! Já... Não, já diz que esse vai ser o inverno, o inverno com mais neve dos últimos anos. Muito bem, já é fim de dezembro, eu aqui com a cabeça do Hemisfério Sul, em pleno verão, acho tudo isso muito maluco. Já está nevando na Big Apple. Priscila Yazbek, a rainha de Nova York. Obrigado, Pri, boa noite. E os Estados Unidos... Obrigada. Naco, rei da economia de São Paulo.